I'm just going to record my video ASAP and I'll get back to you as soon as possible. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo que desta vez não é de True Crime. Vocês pediram imenso este vídeo, então eu decidi trazer. Eu sei que não é dos casos mais pedidos no canal, mas sempre que eu peço sugestões há alguém que diz: Nicole, por favor, fala disto, é muito interessante para tu falares no canal, porque não se sabe ao certo o que aconteceu, então fala. Hoje eu vou falar sobre os acidentes misteriosos do Aquapark do Restelo. Antigamente havia dois parques, um deles chamado Onda Park, que ficava na Costa da Caparica, e o Aquapark do Restelo. Em 1993 aconteceram dois desaparecimentos que acabaram por vir a mudar isso, e esses dois parques viram-se forçados a fechar, e neste vídeo eu vou-vos explicar tudo detalhadamente, pelo menos tudo aquilo que nós sabemos relativamente ao que aconteceu neste Aquapark do Restelo. No dia 27 de julho de 1993, Cristina Caldas estava no Aquapark do Restelo com a sua família. Antigamente aquilo era supostamente uma coisa super conhecida, onde as crianças adoravam ir, porém não havia muitas imagens do Aquapark do Restelo, havia mais do Onda Park, tendo em conta que ele era o maior parque aquático do país e tinha imensos escorregas, todas aquelas coisas divertidas que as crianças normalmente costumam gostar. O Onda Park tinha a duplicar em comparação ao Aquapark do Restelo. Cristina estava numa das piscinas do Aquapark e eventualmente acabou por desaparecer. Inicialmente eles pensavam que tinha sido um rapto e por isso durante as primeiras horas eles trataram aquilo como um caso de rapto. No entanto, 48 horas depois, não propriamente 48 horas, mas num espaço de 48 horas voltou a desaparecer outra criança no Aquapark do Restelo. Essa outra criança chamava-se Frederico Mendonça e desapareceu num espaço de 48 horas, ou seja, as duas crianças desapareceram no mesmo sítio, estavam os dois na piscina e depois a família nunca mais os viu. Então o que se pensou inicialmente é que estava a acontecer uma série de raptos e que o raptor se estava a aproveitar do Aquapark do Restelo, porque normalmente quando as crianças estavam na piscina as famílias não prestavam tanta atenção, ficavam à borda a falar enquanto os miúdos brincavam. Porém, houve alguém que pensou que podia ter alguma coisa a ver com a piscina em concreto e por isso decidiram esvaziar todas as piscinas do parque aquático. Ao esvaziarem as piscinas do parque, eventualmente descobriram o corpo das duas crianças em tubos diferentes, ou seja, em tubos opostos. Na altura do desaparecimento tinham ambos 9 anos e, como eu vos disse, eles foram encontrados em duas tubagens que supostamente não tinham a rede, porque se elas foram sugadas, então não tinham aquela rede de proteção. No entanto, quando esvaziaram as piscinas, repararam que as redes estavam postas nos sítios, ou seja, era impossível as crianças terem sido sugadas com a rede posta. É isto que está a levantar muitas dúvidas, porque se a rede não estava lá na altura em que elas foram sugadas, como é que do nada, quando eles esvaziaram as piscinas, a rede já lá estava e ninguém reparou no corpo das crianças dentro das tubagens? Então, isso é o que levanta mais teorias de conspiração relativamente ao que aconteceu. Há muitas pessoas que pensam que foi o próprio parque a tentar encobrir, que eventualmente descobriram que as crianças lá estavam e por isso acabaram por meter as redes, que era para a polícia muito provavelmente não ir lá ver. Ainda hoje não se sabe quem é que voltou a colocar as redes, o que é um bocadinho estranho, porque a empresa obviamente sabe quem é que trabalha para ela, obviamente sabe quem é que são os trabalhadores, era só saber quem é que tinha sido o trabalhador a colocar aquilo, mas não se sabe mesmo, não há qualquer indício, não há qualquer pista, então também há muitas pessoas que pensam que possa ter sido uma pessoa em concreto a fazer aquilo intencionalmente. Ou seja, há muitas pessoas que acham que foi uma pessoa que retirou as redes, as crianças foram sugadas e depois voltou a metê-las, mas eu suponho que isso seja extremamente difícil e eu acho que foi sim uma falha da empresa, porque deviam ter ali as redes. Se uma criança de 9 anos podia ser sugada, então crianças mais novas também podiam ser sugadas para ali para dentro e foi obviamente uma falha gigante.
depois disto ter acontecido, ambas as famílias entraram numa grande batalha em tribunal contra o Estado e contra o Aquapark do Restelo. Eu sei que inicialmente eu falei sobre o Onda Park e vocês devem estar a perguntar-se que raio de correlação foi essa, porque obviamente aqui o Onda Park não tem nada a ver com o Aquapark do Restelo, mas tem sim. O Onda Park, como eu já vos expliquei, era o maior parque aquático de Portugal, era na Costa da Caparica, ficava a 8 km de Lisboa. Há muitas imagens do Onda Park, inclusive vídeos de anúncios que passavam na televisão. É muito engraçado ver as coisas como eram antigamente em comparação a como são hoje em dia. Só para vocês terem noção do quão orgulhosos eles estavam do Onda Park, tinham inclusive vídeos da Casa das Máquinas a dizer que eram muito sofisticadas e modernas, e atualmente nós olhamos para aquilo e ficamos do tipo, epá, nota-se que passaram quase 30 anos. O que aconteceu foi que não havia muitos vídeos do Aquapark do Restelo e havia sim muitos vídeos e muitas fotografias do Onda Park, então muitas pessoas começaram a, de certa forma, pensar que o Onda Park era o Aquapark onde aquilo tinha acontecido a estas duas crianças, então muitas famílias deixaram de levar lá os filhos, apesar do Onda Park não ter nada a ver com o que aconteceu. Óbvio que também nunca tinha acontecido nada igual no Onda Park, porém, como muitas famílias deixaram de lá ir, eles acabaram por entrar em falência. Para além de que depois disto ter acontecido no Restelo, houve um reforço das medidas de segurança e o Onda Park não resistiu a essas medidas. Sendo assim, ambos os parques que se situavam, um situava-se perto de Lisboa e outro em Lisboa, esses os dois acabaram por ficar abandonados e até hoje vocês podem lá ir ver tudo grafitado, tudo abandonado, cheio de vegetação. É um bocadinho triste, sabem? Foram muitos anos de trabalho investidos naquilo e agora está tudo ao abandono. Mas pronto, vamos continuar com a história, porque como eu vos disse, começou a haver uma batalha legal entre as famílias e o Estado e a empresa. O que aconteceu foi que nesse próprio dia em que isto aconteceu, o Aquapark do Restelo ficou conhecido como o Aquapark da Morte e muitos populares, ou seja, muitas pessoas portuguesas, o povo, foi todo à entrada do Aquapark. Esta revolta foi tão grande que durou até de madrugada e a polícia teve de intervir porque foi mesmo uma coisa um bocadinho brutal, houve uma quanta violência envolvida, pedras a serem atiradas, pessoas a tentar entrar à força no Aquapark do Restelo. O próprio comandante dos Bombeiros Chapadores de Lisboa e a Polícia Judiciária estavam completamente chocados com aquilo que tinha acontecido, porque não devia ser sequer possível uma criança entrar na tubagem, e por isso foi uma coisa que chocou não só o povo português, como também as autoridades do nosso país. Fernando Faria de Oliveira, que era na altura o Ministro do Comércio e da Cultura, tinha dito em TV Nacional, ou seja, em canal aberto, que o que aconteceu foi muito provavelmente uma falha na manutenção e na vigilância das tubagens e das próprias medidas de segurança. O parque chegou a ser inspecionado a 5 de novembro de 1992 e, como eu vos disse, isto aconteceu a julho de 1993. E quando ele foi inspecionado não havia qualquer indícios de que isto pudesse acontecer, mas também já tinha passado algum tempo. Eu acho que parques destes deviam ser inspecionados com mais frequência, porém, apesar de a inspeção dizer que não havia qualquer problema com o parque em concreto, a DECO, que é a Defesa do Consumidor, acho eu, a DECO disse que o parque não tinha quaisquer medidas de segurança, por isso é um bocadinho de suspeitar, sendo que a inspeção tinha dito que não, mas depois a DECO Proteste disse que sim. Quando foi feita uma maior investigação, foi concluído que o parque tinha muitas mais falhas do que aquelas que parecia ter, e entre elas era o facto de não controlarem as entradas e saídas do parque, ou seja, qualquer pessoa podia entrar, qualquer pessoa podia sair, o que não fazia qualquer sentido, era pagar, entrar e tchau. Para além de que uma atração muito conhecida chamada Kamikaze, que tinha uma inclinação muito forte, não tinha aquela barra transversal, ou seja, aquela barra que normalmente nós metemos à nossa frente, que é para nós não sairmos, e sendo que tinha uma inclinação muito forte, é um bocadinho perigoso o facto de não ter uma barra transversal. Para além disso, as pessoas que estavam a cargo de ver se estava tudo a correr bem, deixavam que as próprias crianças e os adultos saltassem na atração
o que era também contra as regras de segurança e não era, obviamente, o correto a ser feito. As piscinas não tinham qualquer marca de profundidade, ou seja, não se sabia ao certo qual é que era a profundidade das piscinas, e isso é sempre muito importante porque se uma criança ainda não estiver bastante confortável a nadar, óbvio que não é tão bom ir para o fundo. As escadas não tinham corrimão, o que também é muito perigoso caso alguém escorregue. Havia muita sujidade em todos os caminhos, havia muitas beatas, lama, sujidade, ou seja, as coisas também não eram propriamente e devidamente limpas. Isso tudo fez com que eventualmente percebessem que aquele aquapark não tinha as medidas de segurança suficientes e por isso acabaram por culpar o parque devido àquilo que aconteceu. A DECO Proteste exigiu ao governo que fossem implementadas medidas de segurança muito mais rigorosas aos parques aquáticos. Devido aos pais de Frederico Duarte e a tudo aquilo que eles tentaram fazer em tribunal, os administradores do Parque Aquático do Restelo acabaram por ser condenados por homicídio por negligência. Eventualmente também foram indemnizados pelo Estado e atualmente muitas pessoas acham que eles não deveriam ter sido indemnizados pelo Estado porque de certa forma o Estado não esteve envolvido diretamente. Oh uau, fiquei muito escura, não fiquei, é porque está bué a luz agora lá atrás, I'm sorry. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, digam-me aquilo que vocês acharam, digam-me se querem que eu faça mais vídeos deste tipo, porque normalmente eu não faço vídeos sobre estes tópicos. Não se esqueçam de me dar sugestões para a série Onde Está, porque eu vou precisar mesmo das vossas sugestões. Eu tenho uma lista muito curtinha de pessoas desaparecidas e por isso ia-me dar mesmo imenso jeito que vocês sugerissem pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado, então adeus e até ao próximo sábado.